Quero te dizer uma coisa hoje à noite. Avivamento é mudança de vida. Nós estamos falando de avivamento já faz alguns dias e às vezes essa ideia pode parecer que estamos falando simplesmente de alguma coisa intrínseca dentro dos corações, alguma coisa que vivemos só na nossa particularidade, mas deixa eu te dizer uma coisa. O avivamento de verdade, ele pode ser visto pelos outros. Uma pessoa que está realmente vivendo um avivamento, os outros vão conseguir enxergar isso. Com certeza você já deve ter ouvido expressões do tipo assim: se converteu. Olha lá, o fulano virou crente. Ou ainda, nasceu de novo. Se batizou, entrou para a igreja. Quando foi com você, o que eles disseram? Quando foi você quem se converteu, entrou para a igreja, se batizou, quando foi para você, que expressão eles usaram? E é bem verdade que existe muita confusão a respeito disso, muitas coisas que se fala a respeito disso, mas no meu caso, o que eles disseram foi assim: tu virou virado, alemão, tu não chuleia mais as gurias. E bem verdade é que muito do que as pessoas falam é a reputação que a gente mesmo constrói. Mas a verdade é que a minha história não começou no dia que eles me falaram isso. A minha história com o Senhor de conversão, ela já tinha começado 4 anos antes. 4 anos antes. E aqueles 4 anos eu construí uma imagem. E quando eu experimentei um avivamento na minha vida, aquilo gerou uma ruptura tão abrupta com a maneira que eu estava vivendo, com a imagem que eu tinha construído, que levou meus colegas a dizerem essa frase. Como assim, pastor? Explica melhor, que você está me deixando confuso agora, afinal de contas. Eles disseram isso de ti quando você tinha se convertido? Não. Eles disseram isso de mim quando eu experimentei o primeiro avivamento na minha vida. Eles disseram isso de mim quando eu comecei a ser discipulado e recebi o batismo no Espírito Santo. Quando eu tive um crescer rompante na minha vida. E deixa eu te dizer mais uma. Talvez, se até aqui nunca ninguém percebeu uma ruptura, uma mudança tão forte na tua vida, talvez você ainda não tenha experimentado um avivamento. Em 2000 eu nasci de novo. Em 2000 eu fiz aquela oração entregando a minha vida para Jesus, mas eu já tinha feito ela antes. Essa história começa no ano de 1998, eu era uma criança ainda. Talvez ali por janeiro, época de férias, e teve uma escola bíblica de férias, EBF. E a pastora Elma Shear é quem estava ali ministrando, e ela trouxe um folheto do Billy Graham, e ela começou a explicar para as crianças das quais eu era uma. E quando ela falou aquelas coisas, o salário do pecado é a morte, todo mundo pecou, nós precisamos... Eu entendi. Fazia sentido para mim. E eu fiz a oração, eu repeti com ela e fiz uma oração de entrega. Mas eu não nasci de novo naquele dia. Porque eu entendi tudo aquilo com a minha cabeça, fazia sentido para mim com a minha cabeça, mas algo não aconteceu dentro do meu espírito. Eu dei um primeiro passo numa direção certa. Primeiro passo numa direção certa. Te confesso que naquela EBF, eu até trapacei nas brincadeiras, porque o prêmio era uma Bíblia. Então, eu fraudei algumas provas. Sim, uma criança fazendo isso. Eu fraudei algumas provas sem que ninguém percebesse. Até hoje, acho que ninguém descobriu. E eu consegui ganhar a minha Bíblia. Ah, que beleza, né? Afinal de contas, os fins justificam os meios? Não. Não justifica nada. Aquilo também era pecado.
aquilo também era errado. Mas quando a gente tem uma fé que só funciona dentro da cabeça, mas que não nos tornou vivo dentro do espírito, pouca coisa faz sentido. Passaram-se mais 2 anos, agora era o inverno dos anos 2000, e eu estava num retiro de jovens. E naquele retiro de jovens, sei lá quem estava pregando, não me lembro, mas de repente alguma coisa começou a queimar aqui dentro. Alguma coisa começou a arder aqui dentro. Alguma coisa começou a fazer sentido a ponto de que aquilo que estava na minha cabeça se conectou com aquilo que estava no meu coração e ambos estavam sendo influenciados por algo que acontecia no meu espírito. Ali eu nasci de novo. Ali não da boca para fora, mas de todo o coração eu disse: eu me arrependo dos meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu entendi que Jesus era tudo para mim. Só que, digamos assim, no sentido espiritual da coisa, eu era meio que um menino de rua. Porque eu nasci de novo. Eu era uma nova criatura. Se eu morresse, eu não ia mais para o inferno. Porque Jesus me salvou, aleluia. Foi de coração, foi de verdade. Eu nasci de novo, eu era uma nova criatura. Se eu morresse, eu ia para o céu. Meus pecados estavam perdoados. Aleluia. Porém, nos 4 anos que se seguiram, eu fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Nos 4 anos que se seguiram, eu era daqueles que o povo olha e diz assim: isso aí não é crente não. Eu era daqueles que, em 2004, no meu avivamento, os irmãos da igreja disseram assim: ah, tu te converteu. Porque naqueles 4 anos anteriores, eles pensavam que não. E talvez, se algum deles estiver assistindo o vídeo hoje, ainda vai dizer: capaz, tu nem era crente naquela época. Mas eu sei que eu tinha sido salvo pelo meu Jesus. E eu me segurei em algumas verdades que eu conhecia. E eu entendi no profundo do meu ser que todos os dias eu precisava conversar com o meu Jesus e ler a Bíblia. E por 4 anos, todos os dias eu orei e eu li a Bíblia. E uma vez por mês eu dava o dízimo. E os meus primeiros dízimos eram 25 centavos, eu estava numa igreja que entregava o recibinho. Eu tinha lá o bolo de recibinho de 25 centavos, 30 centavos, 2 pila. E alguns princípios morais que eu entendia que era certo. Mas fora isso, eu muitas vezes queria ser o loucão, o doidão. Graças a Deus, o Senhor de alguma forma me protegeu. Não tive contato com drogas, mas já que eu não tive contato, eu tentava inventar, né? Virava um monte de café solúvel e comia aquilo para ver se ficava meio doido. Ia na serralheria do pai e virava o thinner que ele usava para limpar as grades, dava umas cheiradas para ver se enlouquecia um pouco. Experimentava todos os licores do patrão da mãe. Coitado, se estiver vendo vai ficar bravo. Tudo de uma vez, a gente tinha uns 30 tipos diferentes. Mas eu amava Jesus. Eu tinha nascido de novo. Mas eu saí da barriga e comecei a morrer. Eu me converti, mas cada passo que eu dava depois da conversão era de volta em direção à morte. E se eu continuasse daquele jeito, com certeza, eu teria morrido espiritualmente. Teria perdido minha salvação. E fui indo naquela direção. Você sabe como é que é na escola? Como eles diziam naquele tempo, tem que barejar as gurias. E junto com meus amigos, nós tínhamos pensamentos imorais, olhares imorais. Éramos corroídos pela concupiscência da carne. E eu fui me afundando. O tempo foi passando. Comecei a me envolver com alguns amigos, gente que, de fato, eu amei e acredito que ainda amo, só infelizmente perdi o contato. E essas pessoas estavam caminhando numa direção bem complicada. Bem complicada. Questão de drogas, de brigas. Naquela época, eu já estava publicando meu 2º livro, então eu tinha entrevista com rádio,
entrevista para jornal, noite de autógrafo, palestras. Me chamavam nas escolas, nos teatros, nos eventos das cidades. E aquela exposição, ainda que pequena, mas aquela fama na região, 3, 4 cidades, começou a mexer dentro do meu coração. Quando eu chegava numa escola para dar palestras, e eles faziam um tapetinho vermelho, colocavam um troninho lá na frente, penduravam varais que os alunos escreviam sobre os meus textos que eu tinha publicado, escreviam varais, penduravam assim em minha homenagem. Eu deixei um pouco daquilo entrar dentro do meu coração. E as guriazinhas gritando, perguntando se eu tinha namorada. E eu começava, ainda que aquilo fosse pequeno, eu comecei a deixar aquilo entrar dentro do meu coração. E eu estava morrendo. Aí um dia, uma professora católica, ela me emprestou um CD pirata da Oficina G3. E acho que é o CD mais antigo que a Oficina G3 já publicou. Eu comecei a escutar aquela música e ela falava que nós somos mais que vencedores. E naqueles dias Deus tinha me abençoado com uma catapora, eu estava de cama, bem mal. E tudo que eu podia fazer era escutar aquela música, que eu estava com febre, ruim, cheio daquelas bolas no corpo. E eu pensei assim, mas não é assim que eu estou vivendo. Eles estão recitando um texto da Bíblia, porque a Bíblia eu conhecia, eu lia todo dia. Eles estão recitando um texto da Bíblia, mas eu não vivo isso, mas se está na Bíblia eu devia viver, pois eu sou filho de Deus. Ou a Bíblia está mentindo, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu disse, Deus, eu estou todo errado. E naquela catapora, que parecia ter me deixado doente, eu percebi que eu estava começando a ficar vivo de novo. O pastor Samuel Piangers pregou aqui na CRV, já era pastor da igreja naquela época, atento por direção do Espírito, começou a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que eu me converti naquela época. Eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo, e depois daquilo, comecei a dar mais abertura para o que ele falava. Ele começou a perceber que meu coração estava mais aberto, começou a me discipular no início, sem nem eu perceber direito o que estava sendo. E eu comecei a ouvir o que ele me dizia. E sabe, às vezes a gente planta uma árvorezinha e se tu não coloca uma haste do lado, qualquer vento derruba. A gente planta um tomateiro e se tu não coloca uma taquarinha do lado para guiar ele, qualquer coisa destrói. E ele começou a ser essa haste que ia guiando o meu crescimento. E começou a falar de um negócio, um tal de batismo no Espírito Santo. Ele percebeu que havia em mim alguma inclinação para a liderança, mas que eu estava morrendo. Então ele começa a ser essa haste que me segura, que me coloca de pé. Começou a me ensinar, começou a me fazer perceber as coisas onde eu estava errado, os pecados que eu estava cometendo. E aí ele me manda para um retiro de treinamento de líderes, onde um rapaz que não acreditava em batismo do Espírito Santo do jeito que a gente acredita, ele acreditava em batismo, mas não do jeito que a gente acredita. Ele me chama para orar junto com ele, a gente vai para a beira de uma cachoeira e ele ora por mim, e quando ele ora por mim, alguma coisa eu sinto diferente. Ele ora para que eu fosse cheio do Espírito Santo. E alguma coisa diferente acontece dentro de mim, e daí o que acontece? Nada, eu volto para casa. Tomo um pito do cara do acampamento, porque quando eu estava bem tranquilo no café da manhã, no 7º cacetinho, ele disse, tu tá pensando que isso aqui é um hotel, guri? E eu volto para casa, mas a minha surpresa é quando eu começo a orar na beira da minha cama, como eu tinha o costume de orar. Pasmem, por isso que eu digo, eu já tinha me convertido, porque realmente eu orava e buscava a Deus, mas eu estava todo errado. Todo errado. E aí eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar, palavras estranhas começaram a sair de dentro da minha boca. E eu parei. Olhei para um lado, olhei para o outro. Comecei a orar de novo e mais palavras estranhas começaram a vir, eu fechei a boca e daí eu disse, tu tá repreendido, Satanás. Em nome de Jesus, tudo que é do diabo vai embora. E parei de orar e saí. Fiquei com medo daquele negócio estranho. Aí um dia, no discipulado, era um discipulado em grupo, estava eu e os rapazes que depois seriam meus discípulos. E aí ele perguntou e me explicou
que aquelas línguas estranhas que estavam vindo, na verdade, era o batismo no Espírito Santo que eu havia recebido. E aos poucos a ficha foi caindo que aquela coisa que tocou no meu coração, ouvindo o CD pirata que a professora católica me deu para o oficina G3, quando eu estava de catapora, era o Espírito Santo agindo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Numa tradução um pouco mais direta ao ponto, Deus age através de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, ele me explicou, quero falar em línguas, que é quando o Espírito Santo fala através da nossa boca. Um idioma que nós desconhecemos, uma linguagem espiritual que comunica com Deus. E eu achei aquilo demais. Comecei a orar em línguas, comecei a buscar Deus dentro do meu quarto. E teve um dia engraçado, muito engraçado, que eu comecei a brilhar no escuro. E eu pensei, uau, tô cheio do poder de Deus. Mas não, é que eu tava com um blusão, deu estática, né? Aí ficava verde, brilhava. Outro dia eu achei que era Jesus voltando, mas era uma carreta de boi descendo a lomba com o breque rosqueado. Eu achei que eram as trombetas do arrebatamento. Eu não sabia nada, só que eu amava Jesus. Sabe o que estava acontecendo na minha vida naqueles dias? Avivamento. Porque aquilo que um dia esteve vivo, em 2000, em Osório, naquele retiro, quando algo queimou no meu coração e eu entreguei minha vida para Jesus, 4 anos depois estava morto. Aquilo que um dia teve vivo, aquele amor, aquele sentimento, aquilo que é inexplicável que eu senti em 2000, em 2004 estava morto. E se não fosse a graça de Deus e a sua intervenção sobre mim, de usar tudo que foi, usar doença, usar pastor, usar quem não cria, usar tudo, eu teria me perdido. E hoje eu não seria o teu pastor. Talvez eu seria uma pessoa pela qual você estaria orando para se converter. Talvez eu seria alguém que dissesse assim, eu já fui dessas coisas, não funcionou. Talvez eu seria alguém frustrado, desanimado, ou talvez eu seria que nem você. Porque talvez alguém aqui hoje está se sentindo assim. Talvez tenha alguém aqui hoje que está se sentindo morto. Mas se Deus teve misericórdia de mim, Ele pode ter misericórdia de você nessa noite. Só o fato de você ter conseguido estar aqui é porque Ele está te dando uma chance. Meu Deus, meu Deus. Quando o avivamento começa a acontecer nas nossas vidas, mudanças precisam acontecer. E quando o avivamento começou, eu não podia mais compactuar das mesmas coisas que os meus colegas compactuavam. Por isso que eles fizeram aquela declaração que eu citei logo no começo. Porque quando existe avivamento, as pessoas percebem que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Se não te muda, não serve. Se você vive alguma espécie de evangelho que não traz transformação nenhuma na sua vida, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo nos transforma. E a Bíblia nos diz, se você quiser abrir, em Efésios 4, 22, Efésios capítulo 4, versículo 22, nós vamos ler um texto um pouco longo aqui. Se você já encontrou, pode me ouvir. Se não encontrou, pode me ouvir. Se não, pode acompanhar a leitura. Efésios 4, a partir do 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Se existe uma antiga maneira de viver, existe uma nova, amém? A antiga tem que ficar para trás, você tem que viver a nova. E serem renovados no modo de pensar. Seus pensamentos precisam mudar. O seu valor, o seu jeito de julgar as coisas precisa mudar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade.
proveniente da verdade. Porquanto cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo, e quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra sem proveito, sem utilidade, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Agora a chave: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tudo que não está incluído nas outras direções está incluído nessa. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, algumas versões dizem, longe de vós, toda amargura, toda raiz de amargura, indignação, aquela fúria, ira, gritaria, longe de vós essas coisas, a calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoa vocês em Cristo. Como é que Deus perdoa a gente? Repara só, eles moravam junto no Jardim do Éden. Adão, Eva e Deus. Deus descia, conversava com eles. Aí eles tiveram que ser expulsos pelo pecado do Jardim do Éden. Mas quando Cristo vem, perdoa a humanidade a ponto de querer que ela volte a morar junto com ele. Perdoar como Deus perdoou, é perdoar a ponto de querer que volte a morar junto de novo. Isso é muito radical, muito forte. Um outro lugar que precisa haver mudança quando você nasce de novo é na sua família. Quando esse avivamento começou na minha vida, estavam acontecendo muitos outros processos. Eu tinha de novo trocado de cidade, de novo trocado de escola. E eu sempre trabalhei ajudando o pai, mas aí eu tinha arrumado um estágio de auxiliar administrativo e os colegas de trabalho eram mais velhos que eu e viviam falando coisa, tipo me empurrando na direção do pecado. Aquilo gerava um conflito dentro de mim. E chegava na escola, era outra escola, daí as músicas que tocavam nos recreios, era tanta bandalheira aquelas músicas, mas tanta sacanagem, coisa feia. Tinha até um professor doidão, que meu Deus, parecia que estava endemoniado. Até meu colega que não era crente percebia que ele tentava me empurrar para fazer pecado. Quase como se aquilo fosse parte da aula. E aquilo me rasgava no meio. Porque até pouco tempo, aquelas coisas seriam prazerosas para mim. Mas agora, que Cristo havia me dado uma nova chance, agora que eu estava vivendo um avivamento, agora, aquilo me doía demais. Porque por um lado a carne gostava daquelas coisas, mas por outro lado o Espírito Santo habitando em mim odiava aquelas coisas. Então havia uma luta dentro de mim. Havia uma batalha dentro de mim. E aquilo estava me rasgando no meio. Aí eu voltava para casa em crise. Esses conflitos estavam me rasgando no meio. Não concordo com tudo que o pastor Marco Feliciano diz, mas uma frase dele, bem antiga, é interessante. Ele diz assim: avivamento, uma questão de sobrevivência espiritual. Porque chegou um momento onde eu me agarrava naquele avivamento, ou eu voltava para a morte onde eu estava vivendo. E é essa crista da onda que muitos não passam, é esse cume de monte que muitos não atravessam. Muitos começam a experimentar o avivamento, mas quando começam a ser rasgados no meio pelo avivamento, desistem e voltam atrás. Quando começam as lutas, as batalhas devido a essa mudança, voltam atrás e dizem, não, até aqui tá bom, tô ficando radical. Mas quando você está vivendo o seu primeiro amor, você quer mais. Pastor, talvez você possa dizer assim, pastor, como assim o primeiro amor? Seu primeiro amor não foi lá no ano 2000, meu querido? Quando a Bíblia nos ensina sobre o primeiro amor, ela não está falando numa ordem cronológica. Ela está falando de qualidade, não de tempo. O primeiro amor significa o amor prioritário. Significa Deus está acima de toda e qualquer coisa
sobre a sua vida. Esses dias eu ouvi uma frase do pastor Rafael bem interessante. Ele disse assim: se você não está no seu primeiro amor por Jesus, você está em pecado. E isso define avivamento. Avivamento é quando nós somos trazidos de volta ao nosso primeiro amor. O próprio Jesus falou isso dizendo assim: vê de onde caíste e retorna ao teu primeiro amor. E nesse caminho de volta, eu precisava agora ter mudanças dentro de casa também. Deixa eu te contar uma coisa, um pouco antes. Quando eu era criança, eu comecei a ter dores dentro de mim. Era como se algo se rasgasse. Meus pais me levaram no cardiologista e ele disse assim: não tem nada de errado com o coração do Sidney. O que ele está tendo são as dores do crescimento. O crescimento dele está sendo tão rápido que é como se as carnes dentro dele estivessem se rasgando. E deu vitaminas para mim tomar. Mas aquilo continuou e foi seguido por cãibras, porque você há de perceber que eu cresci bastante. E no nosso crescimento espiritual é assim, querido. Quanto mais e mais rápido você busca crescer no Senhor, maiores são as dores do crescimento. E mais você tem que suplementar a sua alimentação. Aquelas dores que me percorriam, aquela luta entre o avivamento e a minha carne, aquilo me rasgava no meio, do mesmo modo que quando eu era criança para adolescente, o crescimento físico me rasgava pelo meio. Sinceramente, crescer dói. Crescer dói. É ou não é? E às vezes crescer nos deixa até esquisito. Quem nunca se sentiu assim na adolescência? Você não sabe a que mundo você pertence. Não pertence ao mundo das crianças, não pertence ao mundo dos adultos. E quando você está crescendo espiritualmente, você olha para trás e parece que o mundo não encaixa mais com você, mas você também não se sente totalmente encaixado ainda com as coisas de Deus. E você se sente esquisito, um monstrinho, você não sabe. Crescer dói. Amadurecer dói. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Se você passar por uma criança hoje, e daqui a um ano você passar por essa criança de novo e ela tiver do mesmo tamanho, exatamente do mesmo jeito, você vai dizer o quê? Está doente. É ou não é? Porque dor nós vamos sentir de um jeito ou de outro. Dor nós vamos sentir de um jeito ou de outro. A questão é se eu vou sentir dor de um jeito ou de outro, que eu sinta a dor do crescimento. Mais alguém me acompanha nisso? Viver dói. Mas ficar parado dói também. Às vezes eu boto meu filho no pescoço, estou carregando ele, daí ele fala assim: ai, adormeceu, pai, adormeceu, pai. Porque ele fica muito tempo na mesma posição, adormece a perninha. Sou muito ossudo aqui. E aí ele fica bem bravo. Porque ficar parado também dói. É ou não é? Fica muito tempo parado na mesma posição. Dói ou não dói? Ficar parado dói. Crescer dói. Se tudo dói, meu irmão, então que sinta a dor do crescimento. Amém? Diga para a pessoa do lado: sinta a dor do crescimento. E aí quando eu comecei a experimentar esse avivamento, até então eu olhava tudo que é coisa que dava na TV, não estava nem aí. E aí meus pais gostavam naquela época muito de ficar olhando novela de noite, era a programação da família, olhar todas aquelas novelas horríveis da TV aberta, sabe? Que passa adultério, prostituição, roubos, aquelas novelas podres que tem na TV aberta. Eles gostavam muito de ficar assistindo e eu também gostava até então. Mas quando eu comecei a experimentar esse avivamento na minha vida, eu comecei a ter nojo daquilo. Comecei a ter nojo daquilo. E aí eu pegava, ia para uma outra peça separado, entrava debaixo da mesa, ficava orando, até que um dia meu pai, com muita sabedoria, veio e disse assim: filho, por que tu não fica mais com a gente? Eu disse: pai, desculpa, mas essas novelas aí não dá. Não dá, não... Ele está aí... E o jornal? Tá, o jornal, dá para olhar. Então faz assim, quando estiver dando novela não precisa ficar com a gente, mas na hora do jornal fica comigo. Eu disse: tá bom. Então daí quando dava o jornal, sentava eu, o pai, a mãe e a irmã, e quando ia começar as novelas eu caía fora. E a minha família começou a ver que alguma coisa diferente estava acontecendo comigo.
A minha mãe ficava até com medo. Ela dizia assim, às vezes eu estava chorando, né? E com o rosto todo sujo de chorar, de clamar a Deus, até pela salvação deles mesmos. E daí ela via o vermelho daquela jeito e ela dizia, por favor, filho, eu te dou comida, eu te dou tudo. Para de ficar nesse quarto batendo a cabeça na parede. Eu não batia a cabeça na parede, eu estava orando para ela se converter também. E aí passou um tempo, eu queria evangelizar meu pai, e aí o pai falou assim, ele conhecia um senhor, já tinha feito negócios com um determinado senhor, até tipo uma sociedade, uma época. E esse homem era membro de uma outra igreja pentecostal e tudo indica que tinha o dom de cura. E as pessoas relatavam que quando recebia a oração dele eram curadas. Só que meu pai, convivendo com ele, viu a maneira como ele tratava a esposa e os filhos. E meu pai disse assim, se sair a ser crente, eu não quero ser crente nunca. Porque ele fica ali curando os outros, mas em casa é ruim para a mulher, é ruim para os filhos, é ruim para todo mundo, é um griteiro, é um banzé. E se dependesse da maneira como aquele senhor se relacionava com a família, o meu pai não tinha se convertido. E aí eu te pergunto, as pessoas de dentro de casa estão vendo alguma mudança em ti? Porque se nunca viram nada mudar na tua vida, que tipo de evangelho é esse que tu está vivendo? Que até quem está perto não vê mudança em ti. Eu disse lá no começo da série que só existe avivamento quando primeiro existe arrependimento. Se você quer experimentar avivamento, você precisa sim ser confrontado. Para que você possa crescer. Ah, mas dói. Sim, eu acabei de avisar que dói. E você disse para o irmão do lado ainda, falou para ele. Se é bom para ele, é bom para ti também, amém? Meu Deus. Tem outros, mas aqui eu acho que não, em nome de Jesus. Sabe? Que são um anjo dentro da igreja, mas funcionário, coitado dos funcionários. Grita, briga, xinga, paga pouco, oprime, faz trabalhar horas demais, é duro. Que evangelho é esse? Que avivamento é esse? Outros jovens são um amor na igreja. Ah, que jovem querido. É desbocado contra os pais, não obedece regra nenhuma com os professores. Que crente é esse? Ou tem aqueles funcionários que são um amor na igreja, fazem de tudo, ajudam a fazer qualquer coisa na igreja, mas quando chega no serviço e o patrão não está olhando, não faz nada. Que tipo de crente é esse? Tipo de crente é esse? Tem aqueles que são uma bênção na igreja, uma bênção na família, uma bênção no serviço, uma bênção nos estudos, mas misericórdia quando sai de férias, que pensa que tem licença para pecar. Misericórdia. Faz de tudo. Depois volta que é uns cordeirinhos. Avivamento é mudança de vida. Você tem que decidir. Você quer avivamento ou quer continuar do mesmo jeito? Avivamento mexe. Avivamento agita. E quando você chacoalha uma coisa, às vezes a sujeira vem para cima. Tiago 4,8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Chegou o tempo de você decidir. Qual o seu lado nessa história? Se você quer as coisas do Espírito ou as coisas da carne? Talvez no começo a sensação é que você esteja se rasgando no meio, mas você precisa manter a posição. Você precisa fincar o pé e não abrir mão. Sinceramente, a vida com Jesus é boa demais. Quem é que ama viver com Jesus? É bom demais. Só que esse tempo de transição dói. O tempo de correção dói. Mas Deus fez uma coisa tão interessante. E diz a Bíblia que a dor do parto ela é tão terrível, tão terrível, tão terrível. Mas quando a mãe vê o rosto da criança, ela vê que valeu a pena. As maiores dores muitas vezes vêm acompanhadas dos maiores presentes.
E nisso tudo, uma das coisas fundamentais que me fez não morrer e viver um avivamento foi o discipulado. E esse discipulador que me cuidou, em seguida ele até viu comigo talvez de liderar uma cela, mas como eu já ia me mudar novamente de cidade, eu preferi não, mas ele me colocou numa cela onde eu pude ser acompanhado, pude ser amado, onde as pessoas podiam saber quem eu era pelo nome. Me fez ter a oportunidade de servir numa família da fé. A igreja me segurou e me ensinou. Qual é a tua história até aqui? Eu quero Jesus. E eu tenho orado e dito para Jesus, Jesus, não importa quanto doa, mas me transforma. Porque eu confio mais na tua disciplina do que na minha própria direção. Eu confio mais na tua correção do que na minha própria escolha de caminho. Eu agora mesmo, aqui atrás, antes do culto, eu orei isso ainda de novo. Eu disse, Deus, eu confio muito mais que dói menos a tua correção sobre a minha vida do que o acidente que eu posso me envolver se eu mesmo dirigir ela. Porque quando eu tentei viver a minha vida sem avivamento, eu que tinha sido resgatado do inferno caminhava a passos largos de volta para ele. Quando eu guiei a minha própria vida sem um avivamento, eu estava salvo, mas caminhando na beirinha do precipício. Quero pedir para os irmãos me ajudar, pode ser só o teclado ou a guitarra, enfim. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já nasceu de novo? Essa frase que eu tanto falei hoje aqui, eu disse assim, naquele tempo de 2000 a 2004, se eu morresse eu ia para o céu. Tá? Você saberia falar isso também? Não como motivo de pressão, mas de conhecimento. Se você morresse hoje, o que seria de você? Sim, eu estava errado. Sim, eu estava quase me acabando. Mas eu ainda estava vivo. Morrendo. Mas tinha um pouquinho de vida em mim ainda. Era daqueles que ia fazer o gol batendo na trave. Já nos acréscimos. E você? Você tem certeza da sua salvação? Talvez hoje se encontre aqui alguém que era como eu, de 98 a 2000. Alguém que entendeu aqui, achou legal o evangelho, está vindo na igreja, mas nunca nasceu de novo lá no seu espírito. E talvez muitos aqui estejam como eu estava em 2004. Quase morto. E diga assim, eu já nasci de novo, mas se eu continuar desse jeito, quero perguntar, você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer se reconciliar com Jesus? Quero convidar vocês todos a fecharem os olhos. Espírito Santo, um dia eu dei um passo numa direção, mas houve um momento em que o Senhor me salvou. E o que eu consegui fazer com as minhas próprias escolhas foi quase jogar fora a salvação que o Senhor me deu. Até que mais uma vez o Senhor teve misericórdia e me perdoou de novo e me limpou de novo e fez um verdadeiro avivamento, trazendo vida a tudo que já estava morto em mim. Abre agora os olhos desses irmãos que estão aqui. Tira as escamas dos olhos, Espírito Santo, como um dia tu tiraste de Paulo. Como um dia tu usaste as escamas nos olhos de Paulo, usaste as catapora em mim.
Agora, tira as escamas dos olhos. Tira as escamas dos olhos. Assim como o Senhor um dia abriu o coração de Lídia. Vem, Espírito Santo. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vem cá. Você que quer entregar a vida para Jesus, vem cá. Você que quer voltar para Jesus, vem cá também. Quem quer entregar a vida para Jesus e quem quer voltar para Jesus, vem cá, vem cá. Vem cá, meu querido. Tá, eu sei, dói. Ai, pastor, mas tem que ir lá na frente, dói, eu sei, rasga. Parece que está rasgando a gente por dentro, mas vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, rápido, corre aqui. Você que quer voltar para Jesus, você que quer entregar a vida para Jesus, vem cá, vem cá. Corre aqui. Pergunte para a pessoa do seu lado, quer que eu vá lá na frente contigo? Eu vou. Ou se você convidou alguém, a pessoa está aqui hoje, pergunta para ela. Ou se você sabe que tem alguém que tem que entregar a vida ou voltar para Jesus, pergunta para ela agora. Fala com ela aí. Ei, meu irmão, tem coragem, vem cá, vem cá. Jesus está te esperando. Os pastores e líderes de rede, podem ficar próximos dessas pessoas aqui, por gentileza? Acolham elas. Eu sei que tem mais gente. Eu estava com vergonha naquela época. Eu estava com vergonha que eu estava morrendo. Você hoje está vendo assim, ó, que você tá por um tri de morrer e está precisando voltar para Jesus. Corre aqui, querido. Não fica com vergonha, não. Vergonha é ir para o inferno, isso é vergonha. Vem cá, vem cá. Aleluia. Vamos aplaudir esses irmãos que estão vindo. Você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus, você que hoje quer voltar para Jesus, repita essa oração após mim. Senhor Jesus, pode repetir bem alto, bem forte. Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu renuncio às trevas, eu renuncio ao mal, e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Pai, me recebe como filho e envia o teu Espírito Santo. Agora só aqueles que estão se reconciliando, repitam essa outra parte também, dizendo assim: estou voltando para casa. Me perdoa, Senhor. Eu pisei sobre o que me deste, mas hoje eu arrependido volto, Pai. Em nome de Jesus. Você que está no seu lugar e fez essa oração também, entregando a vida para Jesus ou se reconciliando, vem cá, não fica com vergonha, corre aqui, vamos, tenha coragem. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esses queridos irmãos. Eu abençoo esses queridos irmãos que hoje se reconciliam contigo. Eu abençoo esses irmãos que hoje nascem de novo ou renascem de novo. Eu abençoo que sejam cheios do Espírito Santo, que se levantem para nunca mais cair. Eu declaro canceladas as obras do diabo agora nessas vidas, em nome de Jesus. Satanás, sai dessas vidas em nome de Jesus. E vem, Espírito Santo, fortalece eles em nome de Jesus.
Você pode dar uma salva de palmas para esses corajosos? Não se distraia.